Estes são os 5 piores falhas técnicas da história da escalada em rocha. Alguns deles são tão raros que especialistas nunca tinham visto nada parecido antes. Cada um desses erros terminou em tragédia fatal e você está prestes a ver o porquê. Bem-vindo ao Extreme. Quando a maioria das pessoas pensa na Grécia, imagina prédios brancos, águas azuis, sol quente e pequenas ilhas espalhadas pelo mar. Provavelmente, elas não a consideram um dos destinos de escalada em rocha mais famosos do mundo. Mas é exatamente isso que a ilha de Kalymnos era. Os imponentes penhascos de calcário laranja se erguendo diretamente do mar Egeu. É o tipo de lugar que os escaladores sonham em visitar, e para um homem era quase uma segunda casa. O nome dele era Peter Ruven, e seus amigos diziam que ele era uma das pessoas mais gentis no mundo da escalada, do tipo que sorria mais do que falava. E aos 60 anos, Peter ainda escalava rotas que muita gente com metade da sua idade nem sonharia em tentar. No dia 27 de março de 2026, ele estava passando mais uma tarde linda no setor Jurassic Park de Kalymnos. O objetivo dele, naquele dia, era escalar um trecho clássico de 18 metros chamado San Savas, e nada no dia ou na rocha parecia fora do comum. O tempo estava bom, a rocha estava seca e, como a escalada em um lugar como esse geralmente exige 2 pessoas, ele estava acompanhado de um amigo próximo. Naquela manhã, Peter chegou lá, passou o magnésio nas mãos e subiu rápido. São Savas fixou parafusos de metal na rocha, espaçados a cada cerca de 1 metro até ao topo. Enquanto Peter subia, alcançava um parafuso e passava uma corda por um aro de metal preso a ele. Depois, ele subia até o próximo e prendia a corda ali, parafuso após parafuso, até o topo do penhasco. O objetivo disso tudo é que, se ele escorregasse, cairia só até o último parafuso em que prendeu a corda, porque a corda o seguraria ali. O trabalho do amigo dele lá embaixo era segurar a outra ponta da corda e mantê-la solta o suficiente para que ele pudesse se mover livremente, mas firme o bastante para que, se ele caísse, o amigo o parasse quase instantaneamente. Se você pensar, é uma confiança estranha. O assegurador não via as mãos ou pés dele, nem sabia exatamente que movimento fazia a cada segundo. Eles só precisavam perceber isso por um puxão aqui, uma pausa ali na corda e estar prontos. Aos 60 anos e escalando juntos há anos, você já entende o significado de cada movimento. Peter chegou ao topo e lá em cima alcançou um ponto chamado de âncora. É basicamente 2 parafusos unidos por um pequeno pedaço de corrente. E ele se prendeu ali para poder descer de volta, e foi isso. O trabalho difícil já devia ter acabado. Ele fez exatamente o que veio fazer aqui. Peter provavelmente aproveitou a conquista antes de avisar ao amigo que estava pronto para descer. E essa é a última frase normal desta história. Para descer, tudo o que Peter precisava fazer era simplesmente se virar, soltar a rocha, sentar no arnês como se fosse um balanço, cair livremente e deixar que seu parceiro fizesse o resto do trabalho. O único trabalho que restava, se é que dá para chamar assim, na descida, era remover todos aqueles anéis de metal que ele tinha levado para a segurança enquanto subia. Ele não podia simplesmente deixar ali. Isso é um mau hábito de escalada. E esse homem de 60 anos não era assim. Então, enquanto seu amigo o descia a cada poucos metros, Peter estendia a mão, removia o anel mais alto do grampo e o prendia em seu próprio cinto. Depois, seu amigo o descia um pouco mais e Peter repetia o processo. Isso continuou até que Peter ficou pendurado a cerca de 12 metros de altura em determinado momento. Ele estava completamente relaxado. O que o segurava era uma ancoragem de corrente metálica projetada para aguentar o peso de um carro. E ele tinha apenas, 3 grampos restantes para remover até chegar ao chão firme. Ele estava seguro. Ao sinalizar para o amigo abaixá-lo até o próximo grampo, aconteceu. Em vez de um puxão lento e suave na corda, Peter
ouviu um estalo metálico, agudo e violento, bem quando a corda ficou completamente frouxa. Num piscar de olhos, ele estava caindo rapidamente. Ele despencou cerca de 12 metros no vazio e se chocou com força contra uma saliência rochosa no meio da montanha. Você, provavelmente, pode imaginar como é doloroso quando o corpo de um homem de 60 anos atinge violentamente e sem aviso uma rocha dura da montanha. Mas além da dor e do tormento destruindo seu corpo, o que passava pela mente de Peter era confusão. O que acabou de acontecer? Será que seu amigo simplesmente soltou a corda? E mesmo que isso tenha acontecido, foi por isso que ele instalou aqueles grampos de segurança. Por que eles não funcionaram? O que estava acontecendo? Lá embaixo, no chão, sua amiga gritava "Peter, Peter!" freneticamente, enquanto ela e outros escaladores que ouviram a queda corriam pelas pedras para chegar até ele, temendo o pior. Mas quando chegaram ao platô onde ele estava surpreendentemente bem, considerando de quão longe ele tinha caído e com quanta força. As pernas dele estavam arranhadas e a parte inferior das costas doía, claro, mas ele estava vivo. Eles só precisavam tirá-lo da montanha e levá-lo a um médico. E é aqui que essa história se torna algo sinceramente inacreditável. O amigo de Peter ligou imediatamente pedindo ajuda, mas o atendente do outro lado não falava inglês e ninguém no grupo de escalada de Peter falava grego. Então, foi incrivelmente difícil explicar exatamente em qual penhasco remoto eles estavam presos. Eles solicitaram um helicóptero de resgate, mas informaram que não poderia pousar devido ao terreno. A única ajuda próxima era a equipe de resgate de Kalymnos, e essa equipe, composta quase inteiramente por voluntários corajosos, mas comuns, levou mais de 2 horas e meia para subir até onde Peter estava. Peter caiu às 3h30 da tarde, quando finalmente conseguiram prendê-lo a uma maca e começaram a carregá-lo para baixo. O sol já estava se pondo. Foram mais de 3 horas de dor profunda e excruciante, e as coisas ficaram ainda mais caóticas na descida. Não havia estrada até o local do acidente. Ambulâncias não conseguiam chegar lá. Então, os voluntários não tiveram escolha, a não ser carregar Peter à mão por uma trilha estreita e rochosa na montanha. Eles davam passos lentos e exaustivos, parando repetidas vezes para atravessar trechos íngremes da trilha sem deixar a maca cair. Foi tudo menos profissional. Uma testemunha ocular relatou ter visto suprimentos médicos caindo da bolsa de um socorrista em movimento. Peter começou a vomitar e alguém rapidamente pegou a bolsa mais próxima que encontrou para lhe entregar e evitar que ele engasgasse. Às 21h, após horas descendo lentamente a encosta da montanha no escuro, eles estavam apenas na metade do caminho, até a ambulância que os aguardava. Mas o corpo de Peter não aguentava mais. Ele foi lentamente perdendo e recobrando a consciência e, infelizmente, após mais de 5 horas sendo jogado no chão, Peter Houbren faleceu a caminho do hospital. Naturalmente, acidentes de escalada quase sempre envolvem algum tipo de erro humano. Então, quando os investigadores começaram a analisar o que aconteceu naquele dia, eles esperavam descobrir que ele devia ter prendido algo errado ou talvez um nó tenha se desfeito, algo assim. Quando os escaladores do mundo souberam o que aconteceu aqui, ficaram apavorados. Deixe-me explicar. Peter caiu porque as ancoragens de metal que o seguravam no topo do penhasco se romperam. Mas isso não fazia sentido. Parafusos de ancoragem estão entre os equipamentos mais confiáveis da escalada. Eles deveriam durar décadas. Alguns fabricantes até dizem que 50 anos é tranquilo, se as rochas estiverem secas e as condições forem normais. Mas Kalymnos não é normal. Ela fica bem na beira do mar Egeu, o que significa que cada parafuso colocado naquele calcário passa a vida inteira respirando o ar salgado do oceano. E quando o sal penetra fundo no metal, pequenas rachaduras começam a se formar, avançando de dentro para fora. Mas você não teria como saber só de olhar para isso.
E os parafusos em Sensavas estavam naquela rocha desde 2002. São 24 anos daquele mesmo ar salgado agindo silenciosamente sobre aqueles parafusos. Mas confia em mim, fica pior. Parafusos falharem não é algo inédito. Acontece bem raramente, mas ainda acontece. O que raramente acontece é um parafuso falhar e, em seguida, o próximo parafuso, logo abaixo, se romper imediatamente depois. Isso é chamado de falha sequencial e é o mais perto que este esporte chega de ser atingido por um raio 2 vezes. Peter perdeu a vida em um acidente raro que acontece uma vez na vida, sobre o qual ele não podia fazer absolutamente nada. A morte dele mudou as coisas naquela ilha. 10 setores de escalada diferentes foram fechados, enquanto cada um dos grampos era verificado. A Federação de Escalada de seu país lhe concedeu associação honorária após sua morte. Iniciaram uma arrecadação para retomar o esforço de reequipagem na República Tcheca em nome dele. Mas nada disso poderia trazer de volta esse homem de 60 anos que só queria escalar e fez tudo certo. Preciso que você fique comigo nesses 5 casos, pois eles só pioram. E não digo isso da boca para fora. De tudo que encontrei pesquisando para este vídeo, tem uma história perto do final que ainda me vem à cabeça. Foi essa que me fez querer fazer este vídeo em primeiro lugar. História de partir o coração, especialmente para pais assistindo ao vídeo. Fique por aqui, porque estamos chegando nela. Agora, se a lição que você tirou da história do Peter é que nunca se pode ter cuidado demais, bem, tenha cuidado antes de chegar a essa conclusão. Porque 2 anos antes de Peter cair, essa escaladora de 18 anos em Cherokee Rock Village, no Alabama, se viu diante de um problema diferente naquela grande parede de arenito que os escaladores adoram. O nome dela era Yutong Jeng, mas todos a chamavam de Fei. E para ser sincero, Fei era a última pessoa que você poderia comparar ao Peter. Ela tinha 18 anos, e essa era apenas a 2ª vez que escalava ao ar livre. E diferente do Peter, a Fei estava escalando em top rope, o que significa que ela estava em uma corda fixa, ancorada no topo. A corda desce até ela, sobe de volta pela borda do penhasco e desce até alguém segurando a outra ponta. Assim, se ela escorregar, ela mal se move. É a maneira mais segura de escalar para iniciantes, porque se você escorregar, você praticamente não cai. A corda já está acima e te segurando o tempo todo. Fei foi a última pessoa do grupo dela a escalar uma via naquele dia chamada Mistai. E enquanto ela subia, também ia recolhendo os equipamentos que outras pessoas do grupo dela tinham deixado presos na parede durante suas subidas. No topo dessa via estava a âncora. Mas em vez de uma corrente, como aquela em que Peter se prendeu, essa usava algo chamado ganchos Mussi. São esses 2 grandes ganchos de aço reforçados presos na rocha com uma pequena trava de mola neles. A ideia aqui é que você simplesmente coloca sua corda dentro dos ganchos. A trava se fecha para que a corda não caia. Já é incrivelmente seguro, mas lembre-se, Fei era um iniciante. Os amigos dela a amavam e buscavam mais segurança. Antes de Fei subir, os amigos dela já tinham adicionado outro equipamento à ancoragem superior. Eles prenderam um mosquetão de metal com trava bem entre os 2 ganchos, só como uma segurança extra para garantir que a corda não escapasse de jeito nenhum. Eles não faziam ideia de que tinham acabado de criar exatamente as condições para um erro catastrófico. Quando Fei chegou ao topo da via, ela ficou empolgada. Ela, provavelmente, passou um momento lá em cima, aproveitando a vista, e quando chegou a hora de descer, ela sabia exatamente o que tinha que fazer. Tirar aquele mosquetão extra de trava, deixar os 2 ganchos Mussi fazendo o trabalho deles e deixar que a corda abaixo sustentasse seu peso a partir dali. E foi isso que ela fez. Fei sinalizou para a amiga e se inclinou, aguardando que a corda a descesse em segurança. Em vez disso, a corda se soltou completamente da parede, e antes que ela pudesse dizer ou fazer qualquer coisa, ela caiu 27 metros direto no chão, bem ao lado de sua amiga, que segurava a corda. As pessoas correram imediatamente,
Naquele dia, havia até um médico no penhasco que correu para ajudar. Mas uma queda de 27 metros em rocha sólida é simplesmente demais. Não havia nada que ninguém pudesse fazer. Faye faleceu imediatamente. Mas essa não era mais uma história de ancoragens que falharam. Ainda me entristeço, sempre que penso no motivo disso ter acontecido. Vamos voltar àqueles ganchos mousse no topo da via. Eles foram feitos para segurar uma corda vinda de baixo, não apoiada sobre eles. Mas para tirar aquele mosquetão extra, Faye teve que levantar a corda alguns centímetros, só o suficiente para passar os dedos em volta dela. E nesses 2 segundos, a corda passou de estar abaixo do gatilho para ficar acima dela. Do chão, a amiga dela não conseguiu perceber a diferença. Ninguém conseguiria. Quando Faye se inclinou para trás, todo o seu peso ficou sobre uma corda, exatamente no único ponto onde os ganchos não seguravam. O gatilho simplesmente se abriu de vez como uma porta de vai-vem e a corda escapou. Era física. E o mais triste desse acidente é que o mosquetão, que deveria ser uma camada extra de segurança, foi exatamente o motivo pelo qual ela teve que levantar a corda em primeiro lugar. Se ele não estivesse lá, a corda teria ficado exatamente onde deveria estar, bem dentro dos ganchos. Ninguém fez nada de errado. Eles amavam a amiga e queriam que ela estivesse segura, e foi isso que custou a vida dessa jovem linda. Você entende agora, não é? O maior perigo na escalada parece ser confiar no equipamento errado. Então, a melhor escolha provavelmente é construir seu próprio equipamento quando você não confia no que está disponível, certo? Foi mais ou menos isso que o sargento técnico Peter Cranes tinha em mente em 8 de outubro de 2019 ao sair para Black Cliffs, perto de Boise, Idaho. Peter estava com seu pelotão em um curso de montanhismo de 6 dias para a Força Aérea dos Estados Unidos. Os militares regularmente ensinam escalada para pessoas como Peter, que são socorristas paramilitares. Às vezes, helicópteros não conseguem pousar onde há feridos, e é aí que ele atua. Naquele dia, eles escalavam desde as 11 horas da manhã. Já era tarde, e para o último exercício daquela sessão, 3 deles deveriam descer de rapel do topo de um penhasco de 15 metros antes de irem para casa. O rapel é quase o oposto da escalada. Em vez de subir pela rocha, você desce de volta por ela usando uma corda. É simples o suficiente, desde que o que está segurando sua corda na montanha permaneça exatamente onde deveria. O grupo subiu ao topo do penhasco, onde outra equipe já deixara uma ancoragem fixa, e a maioria dos escaladores, sim, provavelmente, a usaria sem hesitar. Mas Peter se agachou, olhou para ela e então decidiu: não gostei disso. Ninguém sabe exatamente por quê. Talvez parecesse velha, ou talvez fosse apenas o instinto dele. Talvez fosse porque o homem tinha um filho e uma esposa grávida de 20 semanas em casa, então não queria correr riscos. Peter não se sentiu à vontade para pedir que alpinistas menos experientes confiassem naquilo. Então ele construiu sua própria ancoragem, encaixando 2 peças de metal incrivelmente resistentes nas fendas da rocha. Depois, ele uniu as 2 peças com uma corda resistente, fazendo um laço mestre no centro. Por estar próximo ao penhasco, Pedro prendeu sua cadeirinha à ancoragem no laço mestre, garantindo não cair enquanto ajudava os companheiros a descer. Pedro e seus companheiros conferiram, parecia tudo firme. O primeiro aviador prendeu a corda na ancoragem de Pedro, recuou até a borda e desceu de rapel em segurança. Perfeito. Então, o segundo aviador se aproximou, prendeu sua corda, se inclinou para trás e começou a descer o penhasco. Peter permaneceu lá em cima, preso ao ponto de segurança, observando o companheiro descer. O rapelador desceu suavemente até cerca de 4,5 metros do chão, quando um lado do ponto de ancoragem de Peter se soltou da rocha. Deve ter sido aterrorizante se Peter não tivesse tido a presença de espírito de encaixar 2 peças de equipamento na rocha. Esse estilo é chamado de ancoragem redundante,
e serve para que, se uma falhar, a outra segure o escalador. Exceto que não foi isso que aconteceu. O escalador na corda de repente caiu menos de 1 metro no início, e um instante depois houve outro estalo alto, enquanto ele caía os últimos 4,5 metros até o chão. Ele caiu no chão e se levantou completamente ileso. Mas enquanto tirava a poeira da roupa, ele olhou para cima e viu Pedro despencando pelo ar completamente desprotegido. E antes mesmo que tivesse tempo de processar o que estava acontecendo, ele viu Pedro bater com força no chão rochoso do penhasco, completamente despreparado. Os companheiros de equipe de Pedro chegaram até ele quase imediatamente. Eram literalmente dos melhores paramédicos de trauma das Forças Armadas. Se alguém no mundo tinha chance de salvar Pedro, eram os homens que estavam ao redor dele naquela tarde. Eles realizaram RCP. Eles até fizeram uma via aérea cirúrgica de emergência ali mesmo, ao lado do penhasco. Mas Pedro havia caído de uma altura de 16 metros. Seus ferimentos eram simplesmente graves demais. Peter Cranes morreu no local. Ele tinha 33 anos. Quando Pedro construiu aquela ancoragem, ele encaixou 2 peças grossas de metal na rocha e as amarrou com uma corda, formando uma espécie de V. A ideia era que as 2 peças de metal dividissem o peso de quem estivesse pendurado na corda. Mas quando uma daquelas peças se soltou, a corda que as conectava deixou de ser puxada firmemente naquela forma de V. Ela despencou direto para baixo, como um cabo de elevador que de repente se rompe sob tensão. Como Pedro prendeu sua cadeirinha de escalada no mesmo equipamento, o colapso do ponto de ancoragem o puxou direto para fora da borda também. O mais triste dessa história é o motivo disso ter acontecido. Os investigadores descobriram que Pedro usou fendas próximas ao topo de um penhasco de basalto. Por fora, a rocha parecia sólida, mas a rocha perto do topo de penhascos de basalto costuma ser mais fraturada do que aparenta. É quase como a casca de um pão fresco, firme por fora, mas mais fácil de quebrar por dentro. Quando a primeira peça de proteção cedeu, o movimento pode ter enfraquecido a rocha ao redor do segundo. Ele não fez exatamente nada de errado, mas um pequeno, quase insignificante detalhe custou a vida dele. Após Peter, você pode pensar que já viu o pior de uma falha técnica. Você não viu. Porque o que aconteceu com Euron Crop ainda faz escaladores experientes balançarem a cabeça. Em 30 de setembro de 2002, Euron estava escalando em um lugar chamado Frenchman Coulee, no estado de Washington, com um de seus amigos próximos, fazendo aquilo que o tornou tão famoso. Ele fazia escalada tradicional com Urdan. A escalada tradicional, sinceramente, parece um pouco estranha se você nunca viu antes, porque, em vez de prender-se em grampos já fixados na montanha por outra pessoa, você usa esses dispositivos de metal chamados cams para subir. Um cam é uma peça de engenharia brilhante. Quando você aperta o gatilho dele, os lados de metal se retraem. Você desliza ele na fenda da rocha, solta o gatilho e algumas molas empurram os lados de metal com força contra os 2 lados da fenda e prende sua corda nele. Se você cair, a força puxando para baixo faz com que o metal se expanda e agarre a rocha ainda mais forte. Então, conforme Euron subia, ele parava a cada 1 ou 2 metros, procurava uma fenda na rocha, alcançava o cinto, pegava um cam e o encaixava naquela fenda antes de prender sua corda nele. Depois, subia mais alguns metros, achava outra fenda e repetia o processo. Ele fez isso até estar quase no topo da via, que era a parte mais difícil da escalada. Em um certo momento, Euron teve dificuldade para encontrar um bom apoio, então suas mãos escorregaram e ele caiu. Mas isso já era esperado. Até os melhores escaladores escorregam às vezes, principalmente se a rocha for larga ou escorregadia. Por isso eles passaram os últimos minutos colocando proteção. Quando o peso dele bateu na corda, o camalote de cima deveria tê-lo segurado. Em vez disso, ele saiu direto da fenda. Isso, provavelmente, deu um baita susto no Euron,
mas não entrou em pânico, porque logo abaixo daquele camalote, ele já tinha colocado outro, e mais um abaixo desse. O objetivo de usar várias peças é que uma sirva de segurança para a outra. Enquanto ele caía, a corda esticou no camalote seguinte. Por um instante, parecia que tudo havia funcionado. Então, algo aconteceu que quase ninguém esperava. O mosquetão que conectava a corda àquela peça quebrou ao meio. Sem nada para detê-lo, Euron caiu de quase 18 metros nas pedras abaixo. Seu parceiro de escalada correu imediatamente, mas não havia nada que ninguém pudesse fazer. Um dos maiores escaladores do mundo simplesmente se foi. Os investigadores queriam saber como. Será que Euron colocou aquele primeiro equipamento de forma errada ou o próprio mosquetão falhou de alguma forma? Acontece que o que aconteceu aqui é uma das coisas mais azaradas que já li na minha vida. Vamos começar com aquele primeiro Cam. Um Cam é como um guarda-chuva dobrado. Você só precisa dobrá-lo, empurrá-lo em uma fenda estreita e soltá-lo. Ele vai se abrir e pressionar ambos os lados da abertura. É isso. Esse é todo o dispositivo. Quanto mais você puxar a alça para baixo, mais firme o guarda-chuva fica preso aos lados. Não está preso aí com cola, só está encaixado, e o encaixe fica mais forte quanto mais você puxa. É uma invenção bem engenhosa e, na maioria das vezes, funciona perfeitamente. Mas tem um hábito irritante que os Cams têm. Os escaladores chamam isso de migração. Sinceramente, a melhor forma de explicar é imaginar uma vassoura encostada na parede. Parece perfeitamente estável, mas toda vez que alguém passa por ela, ela escorrega só um pouquinho, depois mais um pouco e mais um pouco, até que, eventualmente, não está mais onde você deixou. Os Cams fazem algo muito parecido. Enquanto a corda se move durante a escalada, ela puxa suavemente o Cam várias vezes. Na maioria das vezes, nada acontece, mas às vezes ela vai se movendo, lentamente, para uma parte mais larga da fenda, onde não consegue mais segurar tão bem. Os investigadores acham que foi isso que aconteceu aqui. O Cam em que Euron mais confiava já havia se movido silenciosamente antes de sua queda. Quando o peso foi colocado sobre ele, simplesmente saiu da fenda de uma vez. Mas isso ainda não deveria matá-lo. Pense nisso. Ele só deveria ter caído mais um pouco, ser segurado pela peça seguinte e ficar assustado. Mas bem, o objetivo de usar várias peças durante a escalada é esse. Por um instante, foi exatamente isso que aconteceu. A corda dele ficou esticada no Cam logo abaixo. Ela segurou, mas então o anel grosso de metal que conectava a corda dele ao Cam quebrou-se ao meio. Essa parte, os investigadores ainda acham difícil de acreditar, mesmo agora. Mosquetões simplesmente não quebram, nunca. É possível escalar por toda a vida sem ver isso acontecer uma única vez. Um mosquetão padrão suporta mais de 2 toneladas de força. Dá para pendurar até uma caminhonete em um só. E enquanto Euron era um cara grande, com 1,90 m de altura e musculoso, ele certamente não pesava 2 toneladas. Então, como um pedaço de metal tão resistente, simplesmente quebrou ao meio. Acontece que tudo isso tem a ver com o formato real de um mosquetão. Imagine um cadeado. Um cadeado fechado é sólido. Você pode puxar, balançar nele, colocar todo o seu peso e ele não se importa, porque o metal forma um laço completo, sem nada quebrando esse círculo. Imagine esse mesmo cadeado, mas o fecho nunca chegou a se fechar totalmente. Parece fechado se você olhar, mas há uma pequena fresta bem onde deveria estar selado. Se você puxar um cadeado assim, em vez do peso se distribuir por todo o laço sólido, ele se concentra justamente naquela única parte frágil. É o único lugar onde pode ceder. O fecho do mosquetão é esse encaixe. Feche-o completamente, e o mosquetão, basicamente, vira um anel sólido, mas, se o fecho não estiver totalmente fechado, nem que seja por uma fresta mínima, o anel já não é mais um anel de verdade. É só um pedaço de metal curvado com um ponto fraco. É justamente aí que ele vai falhar se houver força suficiente. Os investigadores, ao recuperar o equipamento do Euron, notaram que a trava do mosquetão estava quase intacta.
Se tivesse sofrido um grande impacto fechado, haveria sinais claros de estresse. Então, concluíram que provavelmente estava aberto ou sendo forçado a abrir no momento em que todo o peso caiu sobre ele. Então, em vez de suportar milhares de libras como normalmente faria, o mosquetão simplesmente cedeu. Você consegue acreditar no azar inacreditável disso? Primeiro, o cão discretamente se move para uma posição mais fraca. Depois Euron cai. Depois aquele cão se solta. Depois, o próximo mosquetão fica preso exatamente na posição errada e a corda, que deveria segurá-lo, simplesmente cede. Tudo o que podia dar errado, deu, e tudo aconteceu em cerca de 2 segundos. Acho que há algo estranhamente triste no lugar onde isso aconteceu. Esse homem já esteve no topo do Monte Everest, sobreviveu a avalanches e tempestades em montanhas desafiadoras, mas não foi o Everest que o levou. Foi um penhasco comum, em uma tarde que deveria ser comum, com um amigo. Mas por mais comovente que seja a história de Euron, nossa última história de alguma forma dói ainda mais. Porque diferente de todas as outras pessoas de quem falamos hoje, esse escalador nunca teve sequer a chance de crescer. Ele tinha só 12 anos. Em 2 de julho de 2013, um grupo de jovens escaladores italianos chegou à pequena cidade de Orpierre, no sul da França. Era o tipo de lugar que escaladores adoram. Ruas tranquilas, imponentes paredes de calcário e centenas de vias subindo pelos penhascos em todas as direções. No grupo havia um garoto de 12 anos, chamado Tito Traversa. Agora, ter 12 anos pode parecer jovem demais, mas se você visse Tito escalar, provavelmente esqueceria a idade dele 30 segundos depois. Ele se movia na rocha com tanta suavidade que parecia ter passado os 12 anos de vida dele escalando. E, de certo modo, ele tinha mesmo. Seus pais o apresentaram à escalada quando ele ainda precisava de ajuda para amarrar os sapatos. Logo, ele estava vencendo competições juvenis por toda a Europa, escalando rotas com as quais adultos tinham dificuldade e, silenciosamente, se tornando um dos jovens talentos mais brilhantes que o esporte já viu. Se você perguntar a quem conhecia Tito sobre sua escalada, geralmente mencionam seu sorriso, seu jeito de rir com os amigos e sua animação ao escalar em lugares novos. No fim das contas, ele ainda era apenas um garoto, se divertindo com os amigos naquela manhã. Hoje foi um dia importante para ele. Era uma viagem de escalada no verão para Frankfurt, para a França, organizada pela academia, local dele na Itália. O grupo era formado por cerca de 10 crianças do time juvenil da academia, 2 pais e um instrutor profissional. Para Tito, era a primeira grande viagem sem o próprio pai para cuidar dele, nesse lindo e quente dia de verão na França. Eles optaram por uma rota fácil, para aquecer antes das escaladas mais difíceis, pois era importante preparar o corpo primeiro. E Tito, claro, se ofereceu para ir primeiro, mas não tinha todo o equipamento de escalada e precisou pegar alguns emprestados de outra jovem do grupo. Especificamente, ele pegou emprestado um conjunto de costuras. Uma costura é basicamente 2 mosquetões de metal unidos por uma pequena faixa de fita de tecido resistente. Um mosquetão vai preso ao parafuso, a corda passa pelo outro. A faixa de tecido central faz todo o trabalho. É isso. Ela é projetada para suportar milhares de libras, e milhares de escaladores confiam nela todos os dias. Tito também confiava. Poucos minutos depois, chegou ao topo da escalada. Ele sorriu para os amigos lá embaixo, avisou que estava pronto e então se apoiou no seu arnês. Por um instante, tudo parecia completamente normal. Então houve apenas um estalo suave e Tito caiu cerca de 1 metro. Então outro estalo. Ele caiu ainda mais. Estalo, estalo, estalo. Aconteceu tão rápido que as pessoas assistindo lá embaixo mal conseguiam entender o que estavam vendo. Parecia quase que a proteção estava desaparecendo debaixo dele. Enquanto seus amigos assistiam do chão em absoluto terror, 8 peças de equipamento falharam uma após a outra.
Elas literalmente se desprenderam da parede em questão de segundos e se soltaram completamente do penhasco. Tito caiu de 18 metros até o chão. Ele não usava capacete. Socorristas chegaram rápido e ele foi levado imediatamente de helicóptero ao hospital. E enquanto os médicos lutavam para salvá-lo, todos os envolvidos estavam coçando a cabeça, se perguntando o que exatamente aconteceu lá em cima. Uma peça de metal pode falhar, claro, mas 8, especialmente quando eram equipamentos novinhos? Algo ou alguém deve ter cometido um erro, e alguém simplesmente cometeu. Ao comprar uma fita expressa na loja, às vezes ela vem desmontada e é preciso encaixar os mosquetões nas fitas de tecido por conta própria. E como esse tecido é flexível, o mosquetão de baixo às vezes pode girar ou virar de cabeça para baixo enquanto você tenta rapidamente prender sua corda nele. É irritante. Para evitar isso, empresas de equipamentos incluem um elástico apertado que mantém o mosquetão na direção certa, evitando que ele gire durante a escalada. É só isso. Essa é a única função do elástico. Ele não tem absolutamente nenhuma resistência. Mas a mãe da garota, de quem Tito tinha pegado o equipamento emprestado, tinha acabado de comprar as peças, e a própria garota montou tudo em casa antes da viagem. E quando aquela jovem estava montando as costuras na sala de estar, ela cometeu um erro assustador. Em vez de prender o mosquetão na fita propriamente dita, a parte feita para aguentar milhares de libras, ela prendeu no elástico, que serve apenas para manter o gatilho apontando na direção certa. Ela não tinha como saber. Ela nunca aprendera a conferir. Era só uma garota tentando fazer o melhor com poucas informações, montando o equipamento como achava certo. Quando ele se apoiou lá em cima, o primeiro elástico arrebentou com seu peso e ele caiu para a próxima proteção. E aquele elástico também arrebentou. Foi um efeito dominó de erros invisíveis. Um efeito dominó que terminou com um dos escaladores mais talentosos e jovens que já existiu lutando pela vida em um hospital. E sabe, a pior parte de tudo isso é que, em certo momento, quase parecia que ele iria conseguir. Mas ele não conseguiu. Os ferimentos eram graves demais. 3 dias depois, infelizmente, ele faleceu. Breve parêntese, todo mês há uma história que não vai para o YouTube. Está lá se você quiser. Patreon, link abaixo. Agora, onde estávamos? Mas não parou aí. Os pais de Tito não podiam apenas enterrar o filho de 12 anos e aceitar aquilo como uma fatalidade. Porque, embora tenha sido uma tragédia inacreditável, não foi um capricho da natureza. Tito era uma criança em uma viagem organizada, conduzida e supervisionada por adultos. Esses adultos eram os responsáveis por mantê-lo seguro. Eles eram os que deveriam conferir tudo 2 vezes. Seus pais exigiram responsabilização e os promotores na Itália concordaram. Abriram investigação por homicídio culposo. Agora, eles não responsabilizaram a garota que montou o equipamento. Eles perceberam que ela era só uma criança sem saber o que fazia. Em vez disso, eles acusaram 5 adultos. Eles acusaram os instrutores que estavam bem ali no penhasco naquele dia, o gerente do clube de escalada e até o fabricante, que vendeu o equipamento sem instruções de segurança claras. O argumento era simples. Um garoto de 12 anos não deveria ser o responsável pela checagem final de segurança em uma parede de escalada. Mas foi mais do que apenas falhar com Tito, porque ao não inspecionar aquele equipamento, esses adultos fizeram um garoto perder a vida. E também condenaram uma jovem a viver com a culpa esmagadora pela morte de sua amiga. Tudo por uma responsabilidade de vida ou morte que ela nunca deveria ter que carregar. O processo judicial se arrastou por 5 longos e dolorosos anos. Finalmente, em maio de 2018, um tribunal italiano deu o veredito. 4 adultos foram absolvidos e um homem condenado por homicídio culposo. Era um dos instrutores que estava na viagem com Tito. O juiz decidiu que, como profissional adulto responsável, era sua responsabilidade legal e moral absoluta inspecionar fisicamente o equipamento das crianças antes de deixá-las sair do chão. Ele foi condenado a 2 anos de prisão, mas,
Como era sua primeira infração, ele não precisou cumprir pena atrás das grades. Para o pai de Tito, o julgamento nunca foi sobre vingança. Era sobre passar uma mensagem tão forte que o resto do mundo não pudesse ignorar. Ele pegou o dinheiro do acordo que recebeu após toda aquela aprovação, cerca de 100 mil euros, e doou cada centavo para uma instituição de caridade infantil em memória de Tito. E o mundo da escalada ouviu. A história comovente de Tito provocou mudanças enormes. Hoje, se você for comprar aquele mesmo equipamento em uma loja, vai notar algo diferente. Os fabricantes pararam de usar elásticos de borracha de cor sólida. Agora fazem esses elásticos de plástico transparente. Dessa forma, qualquer pessoa que olhar pode ver claramente com seus próprios olhos se o metal está apoiado com segurança no tecido resistente ou perigosamente sobre o elástico. É uma mudança pequena e simples, mas foi um recado alto e claro. Até agora, toda a tragédia se resumiu a algo fora do controle do escalador. Mas John Bachar construiu sua reputação, acreditando que a habilidade poderia substituir o equipamento. Por anos, ele provou que todos estavam certos, até que um dia ele não conseguiu.